Estudo Bíblico 1 Samuel 5, verso 1. Asdod, uma das 5 províncias da Filisteia, capítulo 6, verso 17. Ficava a 53 quilômetros a oeste de Jerusalém, estrategicamente localizada na estrada que ia da Síria ao Egito. Fora designada para Judá. Josué 15, 47. Sargão da Assíria tomou-a em 711 a.C. e em 630 a.C. ela enfrentou um sítio egípcio por 29 anos. Finalmente foi destruída por Jonatas o Macabeu. 1 Macabeu 10, 84. Verso 2. Dagon. Talvez de Dag, peixe, ou de Dagan, cereal, um deus peixe, representado por uma figura com cabeça e mãos de homem e o corpo de um peixe. Era adorado na Síria e aparece em um baixo relevo assírio. Por outro lado, os filisteus, no rico cinturão do trigo de Shefelá, adoravam um deus cereal importado do vale do Eufrates. Este deus era Dagon, mencionado no Ras-Shamra como pai de Baal. O templo de Dagon existia em Asdod até o período dos Macabeus, 1 Macabeu 10, 38. Era costume, naquela época, oferecer os despojos característicos de guerra ao Deus vencedor. Capítulo 21, verso 9 e 31, verso 10. No santuário de Gezer foi encontrada uma pedra sagrada levada de Jerusalém depois de uma vitória militar. Também a estela de Hammurabi foi levada pelos elamitas e erigida em Suzã. Verso 3. Estava caído Dagon. Caiu o grande Dagon perante a arca, que era apenas mero símbolo da presença do Senhor. Imaginem os méritos que tem o próprio Senhor diante de quem não há outro Deus. Êxodo 20, verso 3. Verso 4. Os filisteus venceram os hebreus, mas não a Jeová. Os ídolos estremecerão diante dele. Isaías 19, 1. A cabeça decepada mostrava que Dagon era destituído de inteligência e as mãos decepadas mostravam que era destituído de poder. Verso 5. Pisam o limiar. A prática de pular sobre o limiar, não pisando-o, talvez fosse um costume antigo, Sofonias 1:9. O Targum faz a paráfrase disso assim, que andam nos costumes dos filisteus. Verso 6. Assolou. Quando aplicado a homens, como em Miqueias 6:13, a palavra significa tornar desolado, não apenas por meio de enfermidades, mas também pela retirada ou diminuição dos meios de subsistência. No texto grego Septuaginta, lê-se: e os feriu com tumores nas suas partes secretas, de modo que sofreram disenterias. E fervilharam as aldeias e campos daquela região, os ratos que apareceram e a cidade se viu consternada por grande mortandade. Parece que o fato é confirmado pelo salmista, texto grego. Feriu os seus inimigos nas suas partes secretas e os pôs em perpétua ignomínia. Salmo 78, 66. Verso 8. Príncipes. Serem só é usado em relação aos 5 governadores filisteus. O governo federado dos filisteus era constituído por um quinquevirato, capítulo 6, versos 4 e 17. A solução do concílio foi que a arca fosse levada de cidade em cidade. Gade significa lagar. Foi tomada por Davi, 1 Crônicas 18:1, fortificada por Roboão, 2 Crônicas 11:8, tomada por Azael, 2 Reis 12:17, retomada depois por Uzias e desmantelada, 2 Crônicas 26:6. Está mencionada em Amós, capítulo 6, verso 2, como exemplo de grandeza caída. Golias morava ali, 2 Samuel 17:4, e também Davi, durante algum tempo, quando fugia de Saul.
Verso 10. O povo de Ecrom protestou, mas, compelido, cedeu até que a nova ordem do concílio mandasse devolver a arca do Senhor a Israel. Verso 11. Havia terror de morte. Usa-se em relação ao tumulto de um exército posto em debandada. Deuteronômio 7, 23, Isaías 22, 5. Verso 12. Quanto mais demoravam os filisteus em reconhecer a supremacia de Jeová, mais severas se tornavam as pragas. Essa severidade crescente também caracterizou as pragas impostas ao Egito no tempo faraônico.